2 Samuel, capítulo 5, e versículo 6. Diz assim o texto: E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora o cego e os coxos, querendo dizer: Não entrará aqui Davi. Preste bem atenção, dobre a sua atenção para entender essa revelação, todo esse texto, o qual o Senhor, nessa tarde, concedeu para que nós desfrutasse hoje, para entendermos um pouco mais de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e buscar, insistir, nos esforçar em conhecer o Senhor. Amém? Então aqui diz assim: E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e falavam a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Vamos entender esse texto. Aqui Davi, o rei Davi, ainda não tinha um poderoso exército, como depois veio a ter. E ele está determinado a conquistar uma cidade chamada Zebus, naquela época. E lá habitavam os jebuseus. Era, na verdade, uma fortaleza. Tinha muros mais altos que a cidade de Jericó. Era um alto refúgio, muito bem fechada. As fortalezas com pedras enormes. Era intransponível. E quando Davi se aproxima e ele chega com a presença de Deus sobre a sua vida. E vamos entender, ou vamos lembrar, que Deus para tudo tem solução. Então ali esses moradores se debruçavam em sua segurança, na visão natural das coisas. Isso é próprio da nossa visão humana. Era uma grande muralha. E quem estava lá embaixo, era impossível subir ou escalar. E lá em cima estava o exército dos jebuseus, muito bem armados, preparados. E quando viram Davi chegar com o seu pequeno exército, eles zombaram. Disseram: Davi quer tomar a cidade? Não precisa nem o nosso exército. Nós vamos deixar aqui os cegos e os coxos. Serão suficientes. Isso foi uma afronta. E se nós olharmos um pouquinho sobre a personalidade de Davi, já pregamos e já falamos sobre essa determinação desse segundo rei de Israel. Quando o gigante Golias afrontou o exército de Israel, ele era ainda jovem. Ele não se conformou. Ele colocou em risco a sua própria vida. E diga-se de passagem, um grande risco. Um menino sem armas, pelo menos armas poderosas para o combate. Ele tinha apenas uma funda.
mas se propôs a lutar contra esse gigante quando ele soube que o gigante não afrontava a sua família, a sua nação. Esse gigante não afrontava só o povo de Israel. Esse gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi, amando a Deus com uma profundidade tão grande, o amor de Davi por Deus era profundo. Tanto que Deus diz: eis aí um homem segundo o meu coração. O amor a Deus, como falou o próprio Jesus Cristo, é o primeiro mandamento. Para tudo que é vitória na vida, se nós realmente não amarmos a Deus, nós não seremos vitoriosos. Então aqui não muda essa personalidade. Davi, quando recebe esse impacto, porque este rei não está zombando só de Davi, levante a mão para o céu. Ele está zombando de um servo de Deus. E quando se zomba e se atinge um servo de Deus, essa afronta vai direto para Deus. Então, quando Davi soube desse zombeterismo contra o seu exército, ele olha para os seus combatentes. E até então ainda não havia um comandante do exército. Ele diz: o homem que entrar em Zebus e for vitorioso para abrir os portões, este será o comandante do exército. Eu quero vos dizer aqui uma coisa imediatamente. Grandes vitórias demandam grandes desafios. Esse é o propósito de Deus. Não podemos ficar sentados numa cadeira de conforto e esperar que tudo venha ao nosso encontro. Grandes vitórias demandam grandes desafios. Amém? Pode baixar a mão. E como entrar nessa cidade? Como penetrar nessa fortaleza? Mas Davi descobriu, quando nós temos uma comunhão com Deus, nós recebemos de Deus uma visão, uma inteligência, um conhecimento acima do natural. Davi recebe o conhecimento de Deus que havia um túnel. E por esse túnel era um aqueduto de água que alimentava a cidade. Eram fendas estreitas, era um túnel estreito, de difícil acesso, mas que levava para dentro da cidade. Então um moço chamado Joabe, diga comigo, Joabe, ele se propôs à guerra. Ele disse: rei, eu vou entrar por esse túnel, por esse aqueduto, e vou penetrar dentro da cidade. Claro que lá ele ia colocar em risco a sua vida. Ele ia ter um grande desafio. Era só um homem entrando por aquele túnel, podia ser morto ali, naquele lugar tão estreito, por vários soldados jebuseus. Mas ele está determinado. E quando uma pessoa está determinada a servir a Deus, querido, com certeza ele já é vitorioso. Já é. E ali Joabe vai. E quando ele passa por aqueles estreitos entre rochas, e foi durante a noite, não havia luz, não havia tocha de fogo para não despertar o inimigo. No meio daquela escuridão,
ele vai chegar na entrada da cidade pelo túnel das águas. E ele vai passar, e vai chegar ao portão, e vai abrir o portão. E quando ele abre o portão, o exército de Davi, durante aquela noite, entra na cidade. Quando o rei, em sua afronta inicial, ele diz: se Davi vier, até os cegos e os coxos vão dar conta. A história diz que um homem coxo ele não andava, era um paralítico, mas ele lutava. Já que lá era uma fortaleza, eles conseguiam atirar grandes pedras, pedras que eles conseguissem dominar, atirar sobre a investida de um inimigo, tentando subir ou escalar aquelas muralhas. E o cego também o ajudava. Claro que eram homens deficientes em combate, mas a arrogância daquele rei foi tão grande, que ele diz: não precisa o nosso exército, até os cegos e os coxos dão conta. Só que quando ele percebeu, o exército de Davi já tinha tomado a cidade. E esta cidade chamada Zebus, veio se chamar Jerusalém. Amém? Então Davi ali também vai estabelecer o seu palácio, porque tem uma coisa muito séria. Aquilo que você vence, você domina, você conquista. E para conquistar tem que estar determinado. Amém? Então ali Davi recebe a recompensa de Deus. Ali vai estabelecer naquele alto o seu palácio. E ali vem a ser a cidade do grande rei. Levante tua mão, Jerusalém. Ali esta cidade, até hoje, os judeus a veneram como a cidade do grande rei. E um dia ele vai reinar lá novamente, Jesus Cristo. Amém? Como é importante nós entender o reino de Deus. Como Deus trabalha de uma forma tão enigmática. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles são determinados à vitória. Passamos por vale, como Joabe passou por aquele túnel escuro, tão estreito e tão difícil, para alcançar a abertura de um portão. Mas através daquela porta, se abriu todas as portas. Amém? Vai entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. Agora, notamos que o que impedia então Davi entrar era uma determinação, mas o primeiro combate para que aquela cidade fosse tomada, para que Deus tomasse aquela cidade, era o cego e os coxos que estavam lá. Agora esse túnel, esse aqueduto, pode baixar a mão. No rei Ezequias, ele aprimora esse aqueduto. E essa água vai entrar em Jerusalém. E quando lá em Jerusalém ela está, nós vamos entender dois tanques. O tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Dentro dessa mesma cidade, por esse mesmo túnel de água. E agora, o que acontece? No tanque de Siloé, Jesus cura um cego. E no tanque de Betesda, ele cura um coxo. Queridos, quer dizer o quê? Que quando nós permitimos Deus entrar, lá havia impedimento, mas Deus entrou. E quando nós permitimos Deus entrar, Ele vai curar o cego e o coxo.
aquilo que está dificultando, impedindo, aquilo que está sendo um obstáculo para você ser curado, ser abençoado, vai cair por terra nessa noite, se você permitir. Se você permitir, Jesus vai entrar. Dentro do próprio tanque. Agora existe cura para o coxo e para um cego. Olha como Deus inverte a situação. Aquilo que seria um obstáculo se torna bênção, se torna sinônimo de poder de Deus de cura. E vamos lembrar um pouquinho esse tanque de Siloé. Chega um moço cego na frente de Jesus. Jesus ali vai usar algo que nós ficamos assim admirados. Ele gospe na terra, faz um lodo, pega aquele lodo e coloca nos olhos do cego. E todos que ali estavam ficam pasmos por não entender aquilo. Porque um lodo nos olhos de um cego? Qualquer pequeno grãozinho de areia que vem até os nossos olhos causa irritação. Qualquer minúscula sujeira aos nossos olhos, que é a parte tão sensível do corpo, causa irritação. Imagina um lodo. E aquele moço era cego, mas tinha as vistas. Ele ouve uma ordem de Jesus Cristo. Quando Deus fala conosco, o maior inimigo para furtar a palavra de Deus somos nós mesmos. Muitas vezes nós queremos racionalizar aquilo que Deus fala. Ou seja, queremos colocar dentro da nossa razão. Eu não entendi, então não vou fazer. Eu acho que é diferente. Como isso nos impede de receber bênçãos de Deus? Este moço não questionou. Jesus olha para ele, bota o barro nos olhos e diz: agora vai lá e te lava lá no tanque de Siloé. Siloé não era um tanque de água cristalina. Era onde as mulheres lavavam roupas. Mas ele não questiona. Quem sabe ali, no seu entender, no seu pensar, ele disse que é estranho, ele botou barro nos meus olhos e ele é filho de Deus. Ele podia botar um óleo. Ele podia soprar. Ele podia fazer de tantas formas. Mas ele colocou o barro. E mandou me lavar numa água que não é pura. Mas esse moço, quem sabe em seu pensamento, ficou admirado. Mas ele obedeceu. Ele fez conforme o mestre lhes havia dito. E quando ele se lava no tanque de Siloé, ele volta vendo curado. E em relação a esse tanque de Betesda, Jesus vai chegar lá e esse tanque tem uma curiosidade muito grande. Era um tanque que havia uma grande fila de enfermos, doentes, porque de tempo em tempo um anjo agitava aquelas águas e o primeiro que ali descia ficava curado de qualquer enfermidade. E Jesus chega ali e se defronta com um homem coxo, paralítico, não caminhava. E Jesus chega para ele e disse: filho, queres ficar são? E ele disse: Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui nesse tanque.
E cada vez que eu penso em entrar, entra outro no meu lugar. Jesus olha para ele, me dá a tua mão. Ele estendeu a mão. Ele podia dizer, para que entregar a mão para você? Por quê? Eu imagino que então, se o senhor quer me fazer um favor, o senhor vai me ajudar a entrar no tanque. O tanque era algo espiritual, mas Jesus vai além, vai muito além. Quando ele chega lá em Betânia para Marta e Maria, Jesus olha para Marta, olha para Maria e diz, olha, se você crer, você vai ver a minha glória, você vai ver a glória de Deus. Ah, Senhor, ele está morto há 4 dias. E Jesus olha para elas e diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí, elas vão usar um termo espiritual. E vão dizer para ele, ah, sim, Senhor, eu sei. Lázaro vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Está na palavra. Jesus queria ir mais longe. Ele queria ir mais profundo. Não era na ressurreição do final dos tempos. Era naquele dia. Deus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Hoje. Aquele homem não sabendo quem era Jesus. Ele estende a mão. Jesus o pega pela mão, levanta-o e diz para ele, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem sai curado e caminhando. Caminhando. Esses tempos eu orando, eu digo, mas por que ele deveria levar a cama? Era uma tarimba. Não tinha valor nenhum. Mas aquela tarimba era o seu testemunho. Por onde ele passava, as pessoas, não, mas o coxo, olha a cama que ele usava. Olha ali aquela cama, o leito que ele usava. Ele está caminhando e carregando o leito agora. O nosso testemunho é algo tão poderoso diante de Deus. Para desmascarar as obras do inimigo. Amém? Queridos, aquele homem passava com aquela tarimba e as pessoas, é ele, não é ele. Olha ali, a gente conhece a tarimba há 38 anos. Ele está com essa maca, com esse carregador de aleijado. E agora, não é mais a maca que carrega ele, é ele que carrega a maca. Já viu como Deus se inverte? Está entendendo? Nessa noite, coxo e o cego, espiritualmente falando, tem pessoas que estão coxo, aleijados espirituais. Sabe o caminho, consegue ver, mas não consegue andar. Vê o plano de Deus para a sua vida, mas não consegue tomar uma posição. Até vem aqui, recebe o atendimento, o aconselhamento, a orientação, mas não consegue andar. Ele vê, mas não consegue andar. Então fica parado no mesmo lugar. Fica ali estatizado. Fica observando, essa bênção podia ser para mim, mas já outro tomou, outro recebeu, olha lá mais uma vitória. Mas é porque ele está parado. Ele não se movimenta para tomar uma decisão. Não semeia, não colhe, porque está parado. Está travado. Levante a tua mão para o céu. Deus me falou nessa tarde que hoje aqui Ele quer curar os coxos espirituais. O Espírito Santo quer mover o teu coração.
de uma forma que você consiga andar, consiga tomar um propósito, consiga ter coragem, consiga ter fé, consiga vencer as muralhas, as barreiras, consiga passar por um túnel estreito, mas que a porta vai se abrir no final dele. Esse ministério ele é sobrenatural, querido. Deus quer te levantar, Deus quer te colocar em movimento. Tem pessoas aqui paradas espiritualmente. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu não falho um culto. Mas sim, mas Deus é além de tudo isso. Deus não está chamando você para visitá-lo aqui. Não, Ele está chamando você aqui para mudar de vida. E temos aqui o cego. Ele consegue, ele toma propósito, mas não consegue ver o plano de Deus para a sua vida. Anda tateando, rifando, procurando, mas não encontra, porque está cego. E vai em muitos lugares. Ele vai para todos os lados, porque ele não tem uma visão. Ele anda, mas não entra pelo caminho. Não entra pela palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Sem ela, sem a revelação dela, não podemos andar. Nós vamos andar errantes. Então hoje, nessa noite, Deus quer curar a cegueira. Ah, eu entendo desse jeito e faço dessa maneira. Um dia Deus falando aos fariseus, Ele disse: vocês são guias de cego. Vocês são cegos e estão guiando outro cego. E os dois cairão no abismo. Então nessa noite, Deus quer abrir teus olhos espirituais. Deus quer te dar visão espiritual. E como é que eu recebo essa visão espiritual? Querida, a primeira coisa para receber uma visão espiritual, a tua visão tem que ser fechada. Quando a tua visão, o teu entendimento, a tua razão, a justificativa humana cair por terra, então Deus vai abrir teus olhos para receber uma visão espiritual. Aí você vai dizer: ah, o caminho é aqui, é aquilo que Deus falava, agora eu vou entender, agora eu vou obedecer e andar por Ele. E aí você vai de encontro àquela grande porta que vai se abrir diante da tua vida. Nessa noite é noite de mudança, é noite de se levantar, é noite de enxergar, é noite de receber, é noite de crer. Quando nós colocamos dúvidas nas revelações de Deus, nós colocamos dúvida e limitação naquilo que Deus fala. Ali nós limitamos uma ação de Deus em nossa vida. Porque o Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer mergulhar no profundo nessa noite, se você quer mergulhar nesse tanque e sair de lá curado, se você hoje, quer receber a mão do mestre, te levantando e dizendo: chega de estar deitado, chega de andar caído, chega de dizer que não consegue, chega de dizer que para você não dá certo, chega de chorar escondido, chega de andar triste. Ele diz: hoje eu vou te estender a mão e vou te levantar, se você aceitar.